Boa noite, está me ouvindo agora? Ah, agora deu certo. Tudo bem? É os perrengues dos iniciantes. A gente está começando, né? Aprendendo agora. São Oi. os perrengues. Faz parte, né? Faz parte, sim. A Andréia falando oi. Boa noite, Andréia. Oi. Andréia tá aí. Eu estou aparecendo para você, né, Silvana? Tá aparecendo. Ah, então tá bom. Tá tranquilo. Para você, para mim não, mas tá tudo bem. Não, tá perfeita. A imagem tá perfeita. Ah, então tá bom. Eu sei que está gravando, não é eu, então tá tudo bem. Então, boa noite a todos, né? Como passou a semana? Tá tudo bem? Muito corrido? Graças a Deus, Silvana. Muito quente, mas tá tudo bem. É verdade, né? Tá muito quente aqui. Mas a gente vai se harmonizando com o calor e acostumando também, né? Não tem muito o que fazer, né? Reclamar não vai resolver. Vai só pesar. Só adaptar e tá tudo certo. Boa noite para a Lindsay, que está entrando agora também. A Cida. Boa noite. Sejam todos bem-vindas. E qual vai ser nosso papo hoje? Estou curiosa para saber o que vamos conversar hoje. Eu não sei não. É novidade, é surpresa? Uai, não sei, uai. O que a gente vai falar sobre? Eu nem lembro que nós falamos na live passada. Não, eu estou tão zoado que eu não estou lembrando de nada. A gente vai lembrar, a gente vai falar hoje de coisas diferentes. Pois é, de que nós vamos falar? Hoje você é a chefa, fala aí. Oi? Você é a chefa. O que a gente fala? A Lindsay está falando de liberdade, ó. Nós podemos abordar esse tema, liberdade. O que é liberdade? Na sua visão, o que é liberdade? Ó, na minha visão, é viver sem medo do julgamento, sem se preocupar com o que o outro está pensando a meu respeito. Se um dia eu conseguir viver sem me preocupar com o que o outro está pensando, o que vai acontecer, julgamento, crítica, eu acho que a liberdade é isso. Porque é muito peso, é muito ruim a gente viver naquela angústia, naquela ansiedade, na expectativa de, às vezes, não fazer as coisas que a gente quer por medo do julgamento. E aí a gente carrega, às vezes, um fardo pesado para não ser criticada, para não ser julgada por amigos, família, pessoas que estão ao nosso redor. Então, para mim, liberdade mesmo é poder viver exatamente o que eu quero, o que eu acredito, do meu jeito, sem medo de julgamento. O medo, para mim, é uma prisão. Se eu não tiver medo, eu serei uma pessoa livre. É uma forma diferente de abordar que você está usando. É o medo, né? Na realidade, o medo nos aprisiona. Sim, é uma prisão, né? O medo é uma prisão. Realmente, o medo é uma prisão. Sim. Qualquer medo me aprisiona, né? Qualquer medo. Qualquer medo. Então, se eu tiver medo do amanhã, eu estou presa no futuro. Se eu tiver medo do passado, eu estou presa no passado. E, na verdade, eu não vivo a liberdade do presente. Que processo é a liberdade do presente? É viver o momento sem medo do julgamento. Conviver com pessoas diferentes, situações diferentes, sem ficar preocupada. Então é assim, vamos falar assim uma coisa bem assim mais tranquila. A falta de liberdade, né, quer dizer, a prisão, né, a falta de liberdade é nós estar preso a um julgamento, a uma crítica, a uma condenação,
alguma interpretação que a gente não está disposto a ficar, como se diz, brigando com uma situação, né? Porque quando a gente é criticado, quando a gente não é compreendido, e também... E é interessante, né? Você falou aí do medo do julgamento, né? Que o outro vai fazer para você. Isso te prende ao medo, certo? Me prende ao medo. Tá. Agora vamos inverter, vamos falar assim, se você mandar todo mundo lamber sabão, fale mal, fala bem, mas fale de mim, e começar a trabalhar isso, você começa a se libertar um pouco do que o outro está pensando, concorda? Sim. Tá. E eu acho que tem uma situação muito grande, muito boa também, me libertar de uma situação, né? É quase a mesma coisa, eu me libertar de tudo que me prende a alguma coisa que eu deixo de ser feliz quando eu lembro daquela situação. Deu para entender? Tipo, uma frustração. Aí eu tô presa naquele sentimento de, tipo, não deu certo, tô infeliz, fiquei triste. Tipo isso. Eu acho assim, é igual você falou, o medo do julgamento, o medo da forma que o mundo nos vê, se eu tivesse medo, eu perco a minha liberdade de ser quem eu sou. Sim. Né? Agora, existe uma coisa que eu acho assim, muito importante, é quando nós conseguimos nos libertar de tudo que é externo. Então, por exemplo, vamos começar assim, me libertar de tudo que aconteceu comigo quando, vamos pôr, a gente na adolescência é muito criticado, né? E a gente critica a adolescência. Então, tudo aquilo que eu... Como é que é? A gente aprendeu a criticar. Desde pequenininho, a gente aprendeu a criticar. Então, é uma normalidade, é uma cultura. Isso. Por exemplo, se eu lembrar que uma pessoa, numa época tal, fez bullying comigo, me criticou, e aquilo está até hoje comigo, só tem um jeito, porque aquela pessoa não está mais na minha vida, aquela pessoa não existe mais na minha vida, mas eu estou preso àquela pessoa de alguma forma, que eu me prendi porque eu não aceitei aquela crítica que eu recebi. Então, fazer um trabalho de largar a mão, largar de lado, eu me libertar daquela situação. Matar aquela pessoa, do meu psique, da minha mente, é uma liberdade mental. Porque tudo fica na nossa mente, né? A mente lembrou, aquilo dói. Então, teve uma cena que aconteceu comigo, vamos supor, em algum momento da minha vida, ou entre amigos que me criticaram, alguma coisa que não deu certo no trabalho, qualquer coisa que seja, né? Principalmente quando se trata de família, a gente, ou na escola, né, principalmente adolescente, é muito criticado, né? Então, e isso marca a gente até hoje, né? Então, como, na sua opinião, como eu me liberto de uma crítica, de um bullying, de uma frustração, de uma crítica que eu recebi quando eu tinha meus 15, 18 anos, ou 22 anos, ou 23 anos, não importa. Na sua forma, como me libertar dessas frustrações? Sim. Na verdade, é um processo. Não dá para ser do dia para a noite. Não existe uma mágica.
Então, essa teoria romantizada que as pessoas veem aí no Instagram, faça isso que você acaba com essa dor, faça isso que você cura. Isso aí não é uma verdade, porque é um processo duradouro. Então, na verdade, é aquela coisa assim, ó, você precisa olhar para isso, para essa dor, para esse incômodo, olhar para aquela situação, entender que aquilo é seu e não do outro. Ai, Sil, mas foi o outro que fez. O outro provocou uma situação e você aceitou. Então, existe um processo de você olhar para aquilo, aceitar que a dor é sua e não do outro. Ah, mas foi o outro que me provocou, o outro que é culpado. Não, aceita que o processo é seu. Então, assim, para aceitar esse processo já demora, porque a gente não quer olhar para as verdades. A gente quer olhar para aquela mentira que o outro fez para mim, que o outro me machucou, o outro é responsável. Então, esse processo da autorresponsabilidade demora um pouco. Vixe Maria. Então, precisa olhar para a situação, entender, aceitar. E existe um processo do quê? Quando eu aceito algo, eu começo a não dar a importância. Se eu não dou a importância, isso some, isso se desfaz. Tá. Então, eu queria uma coisa assim, bem prática. Eu vou dar um exemplo prático da minha vida e como é que eu vou trabalhar isso, tá? Então, por exemplo, quando eu lembro de alguma situação, já adulto, como empresário, de eu ter atitudes que eu achava que era certo, mas não deu certo. Sim. Quer dizer, não é que tudo deu errado, mas algo não deu certo. E às vezes não dá certo logo uma situação mais difícil, que desmorona assim, uma empresa. Quer dizer, em alguma parte tudo funciona bem, mas tem parte que não funcionou. E aí é lógico, você vem a culpa, vem aquela situação de você não ter dado certo naquele segmento, né? Tem segmento e deu, naquele segmento, vamos pôr. Como administrador, empresário, na época eu não dei certo, eu não soube na época, eu não estava preparado para aquilo. E houve muita crítica, né? Sim. Qual o caminho para me livrar, não da crítica do outro, porque ela entrou dentro de mim. Como eu tiro isso do meu corpo, da minha célula, do meu perispírito, né, da minha energia, vamos falar de energia. O passo a passo para mim fazer isso diariamente até isso sumir de mim. Como é que seria? Primeiro você tem que olhar assim, tudo isso que aconteceu não foi ruim, foi um aprendizado, já se transforma em coisa boa. Só que aceitar esses erros como aprendizado é difícil. Então, o que eu posso fazer para amenizar isso e ir resolvendo? Existe um exercício da respiração consciente. Como é que a gente... Pera, cortou o som. Como é que é? Existe um exercício de respiração consciente que, quando a gente pratica diariamente, vai fazendo com que a gente se harmonize com tudo que é nosso. Porque nós precisamos aceitar que errar é normal. Errar faz parte da vida. É um processo. Mas nós somos tão orgulhosos que a gente não aceita errar. A gente acha que a gente tem que estar sempre certo. E tudo isso que o senhor falou, hoje, se o senhor for olhar, o senhor aprendeu muito com isso, não aprendeu? É lógico, eu aprendi até a administrar muito bem. Olha que interessante. Agora me fala, por que escolher ficar com essa mágoa, com essa dor, com essa frustração? Sendo que hoje já deu certo. Parece que é um medo, né? É um medo é o medo daquilo voltar. Então, mas esse medo daquilo voltar é um medo que não existe, é uma ilusão. Porque quando eu aprendo uma lição, eu vou fazer essa lição certa.
Vou tirar uma nota boa. Tá. Para me manter nessa energia boa, esse exercício da respiração, da meditação, da mentalização ajuda muito. Porque E como é que é esse exercício? a respiração consciente, o senhor vai procurar um lugar, pode ser numa sala, no quarto, sentar confortável. Eu gosto de colocar a mão no meu coração, porque é o meu contato, eu sinto que eu existo. Então, eu ponho a mão no meu coração, fecho os olhos e eu respiro 7 vezes. Certo. Suave. Por quê? Porque quando eu respiro, eu concentro essa energia em mim. E esse ar que entra, ele vai fazer uma limpeza em todos esses sentimentos, emoções. Eu limpo. Então, é um processo que, se eu faço isso diariamente, eu vou ter um resultado legal. Aí, Certo. às vezes, eu tenho um cliente que fala assim, ai, Sil, mas eu vou ficar respirando, eu não quero ficar lá parada, respirando, eu não quero ser zen. Então, é muito legal deixar bem claro aqui, não é ser zen, é ser saudável. É ser saudável, porque a respiração, ela limpa. Energeticamente, ela limpa. Eu respiro o ar, faz toda uma faxina interna, eu solto esse ar. Então, eu estou renovando, alimentando as minhas células. E nesse momento que eu faço a respiração, eu preciso o quê? Uma gratidão. Eu converso com Deus, eu converso com o meu anjo da guarda, eu agradeço o meu dia, eu procuro criar sensações boas dentro de mim. Então, a meditação fica agradável. Eu não fico preocupada, eu vou ficar quanto tempo aqui? 1 minuto, 10 minutos, 5 minutos? Não. Eu vou fazendo aquilo e me sentindo bem. Isso é uma renovação. Então, a frustração, as mágoas, as dores existem. Isso faz parte da humanidade. Mas como eu lido com isso, faz toda a diferença. É como se eu estivesse lembrando de uma situação frustrante e eu entender assim, que aquilo me trouxe mais força, me trouxe mais conhecimento, me trouxe mais condições de eu agir melhor na minha vida. Ou seja, é um crescimento. Exato. Porque pensa, quando ela entra na primeira série, se o senhor der um exercício para ela da segunda série, ela não vai conseguir fazer. Não. Então, ali naquela primeira série, ela vai errar várias vezes para ela escrever uma letrinha. Ela não vai escrever a letrinha da primeira vez, ela vai errar. Então, tudo é um exercício, a vida é um exercício. A vida é uma prática, é uma disciplina. Então, a gente precisa entender isso, não tem nada de errado em errar. Faz parte do movimento da vida. Eu vou errar muitas vezes. Para o resto da minha vida. Mas eu preciso olhar com esse olho mais leve. Eu estou aprendendo. Eu estou ganhando experiência, sabedoria. Se eu não erro, eu não acerto. O erro só é parte de um acerto. Olha como fica leve. Uma questão de ponto de vista. Então, quando eu erro e fico lá, nossa, como eu sou uma burra, mas que idiota que eu sou, mas por que eu fiz assim? Eu não devia ter feito. Você sabia fazer diferente? Se você se xingar, você está se... Como diz na gíria, você está mandando energia ruim contra você mesmo, né? Exato, você está se destruindo. Então, assim... A pior crítica é a nossa. Se eu... a Aline está escrevendo, a vida foi feita para errar. Exatamente. A vida, ela é esse movimento de erros e acertos. Eu vou sempre errar. Porque se eu vou fazer alguma coisa nova, que eu não tenho conhecimento, eu vou errar. Na segunda vez, eu já vou fazer melhor. Na terceira, bem melhor. Até eu conseguir fazer realmente daquele jeito. Então, na verdade, só tem que aceitar. A aceitação dificulta isso, tá? A gente não aceita. Então, é como se eu falasse assim, a vida, a gente tem tarefas. Nessas tarefas, a gente vai fazer alguma coisa que vai funcionar, outra que não funciona. Vamos, tipo, tem coisa que nós fazemos que funciona, igual para entrar na live hoje. Não funcionou rápido.
Funcionou depois, mas funcionou. E olha que Então, interessante. algo vai funcionar rápido, algo vai funcionar depois. E olha que interessante. Da outra vez foi muito rápido. Então, eu não sei, eu sou uma burra. Não, não é nada disso. As Não. coisas acontecem. Imprevistos acontecem. Erros acontecem. E tá tudo certo. A outra está escrevendo lá. Gente, eu já falei, eu não entendo português, não. O erro é inerente do ser humano. Eu vou entender o que é isso. O erro é inerente do ser humano. Eu vou saber o que é isso. Na verdade, dizer assim, ó, errar faz parte da humanidade. O ser humano vai errar, isso faz parte, é um processo. Eu vou tirar erro da minha vida. Conhece alguém nesse mundo que nunca errou? O senhor tem Agora eu vou parar de... O senhor conhece? Como é que é? O senhor conhece alguém, uma pessoa que nunca errou? Eu não sei, porque Deus erra, a gente critica o calor, critica as coisas que acontecem na humanidade, então até Deus erra, né? Na nossa visão, né? Tá tudo certo. Não tem nada errado, tá tudo certo. É a gente que tem a mania de criticar tudo, de resmungar, de reclamar. É a gente. O problema é a gente. Eu fico vendo assim, uma pessoa mais jovem, né? Que ela vai começar uma vida como a gente já foi. Eu acho que o peso, essa coisa de errar e acertar na nossa língua é muito pesada. Sim. Algo a gente faz que dá certo, algo a gente faz que não dá certo. E vamos fazer da próxima vez para dar certo. Acho que a gente tem que trabalhar o acerto, né? O acerto que acertou se funcionou, não acertou, não funcionou. Realmente, essa coisa de errar é uma coisa natural. Tem um ditado antigo que fala que só não erra quem não faz nada. Exatamente isso. Para você mas quando... errar, não faça. E esse não fazer nada significa não viva. Que se você não quer errar, você não vive, não. Exato. E a gente está aqui nesse mundo para quê? Para viver. Olha, veio uma coisa na minha cabeça. Como é que é doida a nossa cultura? Se você olhar a natureza, ela não tem nada certo. Ela só funciona. Flui. A natureza, tudo funciona. Igual você fala, tudo flui. Certo? Só que cada planta... É por isso que eu falo, Não, a gente vai continuar errando muitas vezes. Então, por exemplo, a natureza, existe a função dela. A planta, por exemplo, ela dá fruto bom e fruto que não é bom. A mesma planta, já, às vezes, o fruto nasce estragado. Às vezes, a natureza tem sol, amadurece antes da hora. Ou seja, resumindo, a natureza é uma bagunça organizada. Ela só funciona. Eu acho que nós, ser humano, nossa cultura, criou essa cultura de certo e errado. Como a única coisa, se funciona ou não funciona. Eu acho que eu estou funcionando bem na minha vida, viu? Eu estou vivo até hoje. Mas é verdade, se a gente prestar atenção na natureza, a natureza ela funciona, ela só funciona. E está tudo em harmonia. Então a sementinha cresce, vira árvore, dá florzinha, dá fruto, o fruto cai, apodrece, vira outra sementinha. E isso vai no processo da vida. É como a gente. A gente só tem que viver. Vamos viver bem. Vamos procurar entender as coisas que acontecem ao nosso redor para nós, para o nosso bem. Não para o outro, para nós. Então, o que está bom para mim? O que eu posso fazer para melhorar isso aqui? Eu não acertei. Então tá, na próxima eu vou acertar, porque eu vou buscar saber.
Buscar conhecimento. Conhecimento, tem que buscar conhecimento. Você falou uma coisa interessante. Quando a gente erra, a gente tem dois caminhos. Ficar chorando porque errou ou buscar conhecimento para sair daquela situação e melhorar. Sim. Né? Ou seja, a liberdade nossa, já que o tema foi liberdade, ela vem com conhecer. Quanto mais você conhecer, quanto mais você procurar entender como funciona a sua própria vida, porque você já pensou chegar perto de uma mangueira e falar assim, eu não gosto de você, mangueira. Ela está nem aí para mim. Ela vai continuar dando manga e tá tudo certo. Eu vou falar para o sol, sol, você está brilhando para mim, mas por que você brilha para pessoa ruim? Você está errado. Por que você chove aqui? Por que você chove na terra de quem é bom e na terra de quem é ruim? Então, a gente começar a pensar isso, é muito interessante, né? Como a gente se fecha na nossa... Imagina eu como ser humano, eu olhar para o céu assim, ver o tamanho desse mundo cósmico que é. Eu, na Terra, eu já sou um cisquinho. No planeta, eu sou sei lá o quê. Aí você olha para a vida, imagina, é isso que eu comecei a pensar agora, quando eu estava falando. Se eu começar a pensar do que as pessoas falam a meu respeito que eu não gosto, e eu transmutar isso para o cosmos. Eu, no cosmos, olha o que eu represento. Imagine, então, uma palavra de crítica, de condenação a respeito da gente, ou contra... O que isso vai mudar? Não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Não altera nada, não faz nada. Então, Silvana, resumo com uma palavra, então, essa tal do medo das críticas, da liberdade, de perder a liberdade por causa da crítica. Como é que termina isso aí? Ó, eu vou resumir uma palavra: liberdade. Você quer ser livre? Seja você. O resto manda lamber sabão. Manda lamber sabão. Entendeu? Põe na conta. Como diz, põe na conta. Seja você, o resto põe na conta. Como é que é interessante, né? Na cultura antiga, seja egoísta. Isso, é exatamente isso. Seja egoísta, seja você. Faça o que você quiser, a hora que você quiser, com quem você quiser. Vá para onde você quiser. Viva a sua história e não a história do outro. Porque eu aprendi que muitos dos problemas físicos nossos vêm por causa dessa querer agradar. Quando você quer agradar alguém, você perde sua liberdade. E você adoece, né? Porque, na verdade, né, seu Pablo, a gente vê, hoje em dia, a gente está vendo tem muita gente doente, com depressão, com síndromes, né? É tanta coisa acontecendo. Por quê? É porque a pessoa deixou de viver, se silenciou, calou para não desagradar o outro, não vive a história dela para não desagradar o outro. Então, é tanto essa cultura de você tem que ser boazinha, você tem que agradar, fica quieta, não responde para não arrumar encrenca, fica na sua, para com isso. Você tem que continuar casada, porque é o certo, papapá. E aí você vai arrastando uma carga que chega uma hora que você não dá conta. E aí acontece tudo isso que você está vendo aí. Muitas pessoas doentes. Eu vou falar um negócio aqui. Eu trabalho numa empresa, é muita gente, né? A coisa que eu mais ouço nos bastidores de conversa, nos grupos que eu frequento, é uma coisa muito louca. A importância que a pessoa dá, mas é que a pessoa tem um olhar estranho para mim, é que a pessoa está com inveja de mim, é que a pessoa deve estar pensando isso de mim. Como é que o ser humano ainda pensa nessas coisas? Eu acho até graça. Mas pensa. Tem muita gente que vive em torno disso. Porque o outro... Olha, eu assustei...
Gente... Eu assustei muito nesses grupos que eu tenho frequentado, pessoas mais jovens, como tenho preso dessa coisa de mal-olhado, de inveja, de a pessoa não me aceita. Nossa, eu fiquei apavorado. Eu estou apavorado de ver como esse tal do mal me quer. Eu tenho que brincar, não tenho que pegar uma folha e ficar mal me quer, bem me quer, mal me quer, bem me quer. Só vai ter mal me quer, mal me quer, mal me quer, mal me quer. Só vai ter isso. As pessoas estão muito insatisfeitas. Então, você já pensou? Nós estamos no século XXI. Eu ficar pegando uma folha e vou ficar uma pétalas. Além de eu judiar da planta, eu fico, mal me quer, bem me quer, mal me quer. Eu estou preocupado com o jeito que o outro me olha, do jeito que o olho está me olhando. Se o outro me quer bem, não me quer bem. É tanta loucura. Isso, para mim, é a pior perda de liberdade, a pior prisão. Que é você ficar preso ao que, igual você falou do início, preso ao que o outro pensa de mim, vulgarmente chamado de mal-olhado, vulgarmente chamado de inveja, essa bobagem toda que o ser humano criou aí para prender a gente em alguma situação. Sim. Eu vou falar para vocês uma coisa, gente. Vocês que estão ouvindo e que vão ouvir. Ó, se você está preocupado com o que o outro pensa de você, você está lascado. Você não vai chegar a lugar nenhum. Se você está preocupado com a forma que o outro olha para você, ó, eu vou dizer uma coisa, hein? Aí eu vou entender quando Jesus falava que é cego guiando cego. Porque, gente, é muita loucura. É muita loucura. Você está preocupado com o outro. É a maior prisão que nós temos, é isso, porque nós não vamos viver. Você pensou, se a pessoa critica você do jeito que você está rindo. A pessoa não agrada do jeito que eu estou rindo, do jeito que eu... vocês estão lascados. Mas está lascado mesmo. E depois vamos falar assim, meu caminho está fechado, nada para mim dá certo. Isso. Escuta muito isso. Mas como é que vai dar certo? Você não olha para você, você não olha para frente, você fica olhando para o outro. É a mesma coisa, você está dirigindo um carro, eu acho assim, melhor... Vou dar um exemplo assim, meio coisa, agora vai bagunçar. Você está dirigindo um carro. Em vez de você olhar para frente e cuidar do que está na frente, não, você fica olhando para o lado e para trás, você vai bater. E isso é você dar atenção para o olhar do outro, para a opinião do outro. Exato. E sabe, seu Padre, uma coisa muito assim nas mentorias aqui das meninas, ó, a gente, com esse comportamento, a gente se distrai e a gente deixa de fazer o que é nosso. Porque você fica tão ocupado olhando para os lados o que as pessoas estão fazendo, e é tudo uma criação da mente, porque às vezes a pessoa não está nem vendo ela, né? Exatamente. E ela está criando. É uma criação da mente. Ela sabe disso. E aí ela sai do foco dela. E aí ela fala assim, nossa, mas por que não deu certo para mim? Porque você jogou sua energia no outro e não no que é seu. Olha, você perde. Olha o desgaste emocional que você tem. Eu tenho um professor que ele fala assim, você tem prova científica que aquela pessoa estava com mal olhado com você? Você tem prova científica do pensamento negativo dela em relação a você? Não, então pronto. Quando você tiver prova científica, você vem falar comigo, que aí eu arrumo uma solução para você. E é isso aí mesmo. É exatamente isso. É uma criação da mente que cria um desgaste tão grande, a pessoa deixa de fazer para ela e vai fazer o quê? Prestar atenção na vida do outro. O que o outro está fazendo, o que o outro está vivendo, o que o outro está postando. Esquece de viver. Ó, a Sueli falou aqui, ó, quando dirigir na chuva, preste atenção no limpador. Limpador de para-brisa e não na estrada. Quando você vê, você já solta. Você não está na estrada, você está voando com os anjos. Depende, né? Se depender, nem com os anjos vai ser, né, seu Padre? Não vai.
Então, é assim, ó. Foca no que você quer, vai, persiste, não desista, mas no que é seu, não no que é do outro. Porque assim, se a gente levar isso mais na esportiva, é bom, né? Você já pensou toda vez que alguém, a gente começar a ficar preocupado, agora eu vou ficar assim, olha o que eu vou fazer. Porque eu também, de vez em quando, venho um relance meio doido na minha cabeça, né? Lembra de alguma coisa que eu venho. Então, agora eu vou lembrar assim, nossa, se eu olhar para isso, eu vou bater meu carro. Se eu ficar pensando nessa situação que o outro pensou, deixa de pensou, eu vou deixar de visitar um cliente e fazer um bom negócio com o cliente. Exato. Ou seja, se a gente prestar atenção na crítica ou em qualquer situação dessa, nós não ganhamos dinheiro com isso, não. Nem pai de espírito, nem viagem ao redor do mundo. Não vai levar. Não vai levar nada desse mundo. Então, eu acho que a maior liberdade que a gente possa ter é a gente começar a ter mais consciência de todas essas parafernália que eles botaram na nossa vida desde que nós nascemos, que na yoga eles falam que são os presentes que vai ganhando durante a vida, a gente tem que largar tudo isso, largar a mão de tudo isso. Agora eu entendo, né, quando Jesus falava assim, você quer entender o que eu falo? Larga tudo e me segue, mas se você não largar, não vai entender nada mesmo não, hein? E olha que interessante, quando ele fala essa frase, hoje em dia a gente interpretando, as pessoas falam assim, nossa, mas eu vou largar tudo, minha casa, meu carro, minha família, eu vou largar tudo. Não é nada disso. Não, é a importância que você dá ao que é ruim. Exato. Então larga seus conceitos, larga seus pensamentos, larga tudo, as mágoas, as tristezas, larga. Porque eu acho que isso é o maior problema do ser humano, que nos tira realmente do foco da nossa vida, né? Porque olha como é que é louco. Nós, seres humanos, amamos ser livre. Eu falo que a liberdade oficial não existe. E o que existe é eu me libertar de tudo que me tira a minha forma de viver a vida, né? Talvez a verdadeira liberdade é quando eu conseguir me libertar de tudo que me prende a mim mesmo. Exato. Porque ninguém vai me prender, só eu. Só nós temos esse poder. E aí a gente tem a ilusão de que o outro prende a gente. É uma ilusão. É muito interessante, o ser humano, nós aprendemos a nos prender tudo. A gente se prende porque está fora da moda, se prende porque está na moda, se prende porque a forma de eu falar não condiz com a forma teoricamente, politicamente correto. Aí criou-se uma coisa no Brasil, vamos agir politicamente correto, ou seja, vamos agradar todo mundo, enrolar todo mundo e não fazer nada claro para ninguém entender nada. Exatamente. Né? Vira um monte de gente seguindo um caminho só, que não vai dar em nada. Uma coisa eu estou aprendendo, porque no dia a dia a mente nossa, ela pega muito. E eu gosto de levar as coisas assim para o lado mais humorístico da vida, para eu me tratar. Então, quando eu me pego muito nisso, às vezes até em sonho. Quando eu começo a ver que a coisa está ficando muito séria, aí vamos pensar naquilo que você falou, vamos respirar, vamos mentalizar, Outro dia eu estava fazendo, você falou igual a Liz fala assim, vai para dentro do quarto,
volta, vai para dentro do carro conversar. Você fala, vamos respirar e vamos conversar com a nossa alma, né? Isso. Vamos esvaziar de tudo que está ruim, coisas boas na nossa alma, né? Porque a alma, ela quer estar alegre, ela quer estar leve. Alguém escreveu alguma coisa que eu também não entendi. A Cida escreveu, prende no corpo físico, a gente se prende. Se você olhar para cima, ver as estrelas, olha o quanto custa fazer uma viagem de avião. Quando a gente pode se libertar com a nossa alma e nada, não custa nada, né? Eu acho que quando nós focarmos em nos libertarmos de verdade, aí nós vamos nos libertar de tudo que nos prende a alguma coisa. Eu acho que a gente realmente vai entender o que é um ser liberto. Sim. E é muito importante entender que isso não acontece do dia para a noite. É um processo. Então, esse é ir aos poucos, se libertando das pequenas coisas que te incomodam. Vai aos poucos. Isso vai virando um hábito, você vai se sentindo bem. E aí você vai experimentando desse momento bom. E aí você vai querendo mais. Então, assim, não se cobre. Ninguém muda do dia para a noite. A gente precisa ter consciência primeiro. Então, comece fazendo uma respiração. Comece dando um tempo para você. Vai tomar um cafezinho sozinha. Vai dar uma volta sozinha. Vai fazer uma caminhada sozinha. Só você e você. Então, é assim que começa esse processo da mudança. E não achar que dormi, acordei, sou maravilhosa. Não. Nós somos maravilhosas de natureza. Mas a gente precisa praticar essa maravilha toda. O que eu posso falar é assim, ó. Fazem muitos anos que eu entrei nesse caminho do que se chama de autoconhecimento, né? E realmente, assim, o que é legal na prática, que eu posso falar, assim, na prática da minha vida, o que é legal é assim, realmente, o tempo que nós ficamos de mal com a vida é bem menor do que o tempo que a gente fica de bem com a vida. Sim. Né? E eu toquei muito nesse assunto aí de quando se fala de liberdade, em outros termos que se usa, como mal olhado, mau pensamento, olho grande, o outro está dizendo mal para mim, é que são tudo isso, são palavras ou pensamentos que a gente tem em relação ao outro, ou de situações, que às vezes nós estamos achando que se libertar, para a gente ser realmente livre, é uma coisa assim, do outro mundo. Não, é pequenas coisas do dia a dia. Até quando eu entro na minha casa, quando eu olho se ela está arrumada ou não está arrumada, se eu olhar primeiro o que está desarrumado, eu tenho que começar a repensar isso. Por que eu olho primeiro o que está ruim, em vez de olhar o que está bom e o que está ruim depois? Porque o que está ruim tem que arrumar, mas eu só ver o que está ruim, eu não vou sobreviver, eu não vou viver bem. Sim. Né? Então, quer dizer, a forma que você vê uma situação, a gente reeducar, vai ver o que está precisando de arrumar, vai ver o que está precisando de melhorar, isso em todo sentido. No relacionamento com pessoas, no relacionamento profissional, na sua vida cotidiana dentro da casa. Porque às vezes só porque um copo d'água que derramou, a gente fica alterado. Sim. A gente tem que começar a prestar muita atenção nessas coisas do dia a dia, porque é isso que nos tira a nossa liberdade realmente de viver. E o prazer da vida, né? Perturba, né? Nos perturba. Então a gente tem que buscar formas de ficar mais leve, buscar formas de entender as coisas que estão acontecendo. E tá tudo bem. Vamos aceitar. O que eu posso fazer, eu faço. O que eu não posso fazer hoje, eu faço amanhã. E aí eu vou tentando. É importante a gente ver assim, ó. Nós não estamos aqui para desistir. Nós estamos aqui para persistir.
Então, entenda, não deu hoje, amanhã você consegue. Depois de amanhã você consegue, vai tentando. A gente não pode parar. O processo da vida, ele é um movimento. Você não pode parar. Porque se você para, é muito importante isso, eu falo muito isso para as meninas. Se você para, a vida continua e ela te atropela. Uhum. Uma das coisas que eu posso falar, que nós estamos chegando na parte final, assim, a nossa alma, ela só vai manifestar de verdade mesmo quando nós nos libertarmos de tudo que nos prende, algo que nos chateia, algo que nos tira o equilíbrio, algo que nos tira o nosso bom humor. A alma só se manifesta quando nós tiramos isso da nossa vida. Esse é um trabalho de maior carinho e respeito que a gente tem com a gente mesmo, com a nossa alma, com a nossa pureza interior, é quando realmente nós começamos a fazer esse trabalho de evitar ficar chateado, evitar de ficar triste. E a tristeza, a chateação, é tudo a forma com que a gente vê uma situação. Então, é isso que eu posso deixar para as pessoas, isso, evitar de ficar triste, chateado, carrancudo, porque isso mata a nossa alma, a nossa criatividade, a nossa produtividade, a nossa vontade de viver. Muito bem, é isso mesmo. As pessoas buscam tanto a autoestima e esquecem de olhar para dentro. Tudo começa em nós, na nossa alma, no nosso espírito. Então, olhe para dentro. Como está a sua alma? Você está uma pessoa com alma ou você está uma pessoa desalmada? É essa a pergunta que eu tenho. Com a nossa atitude de sentimento em relação às situações da nossa vida vai fazer nós estarmos com alma ou desalmado. E ficar muito tempo sem alma, o corpo adoece. Adoece. É a vida, né? É a essência divina. Nossa alma é a nossa essência divina. Se a gente perde essa essência divina, como que você vai viver? Você vai virar um zumbi. Que é o que está acontecendo com muita gente. Eu acho assim, ó, se as pessoas, quando estão preocupadas com o pensamento do outro em relação a você, se eu estiver preocupado com relação a alguém, em relação ao que eu falo, em relação ao que eu sinto, e eu me olhar no espelho, eu não vou ver o meu olhar. Eu vou ver um olho vazio, um olho sem alma, um olho sem brilho. É só fazer essa experiência. Toda vez que uma pessoa que você está me ouvindo, olhar assim bem perto da câmera, assim, ó, e está me ouvindo, e estiver preocupado com a opinião do outro, ou com a sua própria crítica de você mesmo, você pode olhar dentro do teu olho, você não tem brilho no olho. E se você continuar sem brilho no olho, a tua alma está, ó, sumindo, escafedeu-se, foi fazer uma viagem. Saiu do... Ela vai para um lugar que ela não vai querer voltar. A alma vai falar assim, eu não vou ficar com aquela pessoa chata mais, eu não quero mais. E é duro quando a nossa alma rejeita nós mesmos. Porque ela não aguenta de chateação, não aguenta, gente. A alma, ela quer coisa boa, quer alegria, ela quer paz, ela quer tranquilidade. Ela quer uma vida mais leve, mais saudável. Então, se nós não dermos para a nossa alma esses bons alimentos, a alma vai largar nós na mão. E depois nós vamos adoecer. Haja xamã para trazer a nossa alma de volta. É exatamente isso. Então, vamos cuidar da nossa alma. Vamos cuidar da nossa alma com consciência, né? Consciência. Não é difícil. Só precisa começar. Aí nós vamos ser livres de nós mesmos. Aí a liberdade verdadeira, ela chega. Aí some o medo.
Pois é. É isso aí, gente. Muito bom. Gostei. Como diz, todo mundo buscando a alma, cuidando da alma, para poder ser livre. De verdade. Quanto mais se cuida da alma, aí nós vamos ser livres de verdade. Livre de nós. Aí sim, nós estamos dando bom alimento para a nossa alma. É buscar selecionar os alimentos da nossa alma. Todo dia, um pouquinho. Todo dia, um pouquinho. E assim a gente acostuma e a gente aprende a viver feliz. Com o que a gente é, com o que a gente tem. E não de olho no que é do outro. Isso aí. Não é? É isso aí. A live aqui, que nós estamos já no nosso finalzinho, não é? Obrigada, agradecendo. A gente que agradece a oportunidade, né, de estar aqui podendo falar de coisas que a gente sabe, que a gente gosta, que a gente vive, né? É muito como a gente é surpresa. Ah lá, ela falando, ó, vocês são lindos. Obrigada, Alice. Obrigado. Obrigado. Obrigada, viu? Muito obrigado. Obrigado a vocês. E até a próxima terça nós vamos ter mais papo aí. Na próxima terça nós vamos falar de alma e espírito, para as pessoas entenderem, porque às vezes as pessoas falam, o que é alma, o que é espírito? A gente vai entrar um pouquinho mais nesse assunto. É um bom assunto. Não é? Então, é o próximo tema da nossa terça-feira que vem. Tá bom. Obrigada, seu padre. Fica com Deus, viu? Obrigado a todos vocês pela atenção, pela oportunidade. Pela oportunidade. Um beijo. Fica com Deus. Que assim seja. Tchau. Tchau.